Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, terça-feira, 21 de julho de 2020. Esse ano desafiador. Bom dia, Zizé. Bom dia, Flávia. Bom dia, Elis. Legal, galera. Bem-vindos aí, bem-vindas. Galera do Face, galera do Insta. Bom dia, Rezinha. Vamos lá, hein? Mais um dia intenso aí pela frente. Vamos nessa. 7 em ponto, hein, galera? Muito bom, hein? Bom dia, pessoal. Bom dia, Mutbag. Bem-vindo aí, amigo. Vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso dia aí. Esse dia promete, hein? Uma terça-feira especial. Por que especial? Porque sim. Mais um dia, mais a chance de construir alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente, de simplesmente contemplar o dia também tá valendo. Tá tudo certo, galera. Vamos nessa, hein? Fazendo, nada de tentar. Beleza, galera, vamos nessa, hein? Bom, mais uma vez, bom dia para todos e para todas aí. Feliz de estar aqui nessa jornada alegre, nosso episódio número 12 da segunda temporada. Se a gente somar tudo, já são 42 episódios. Isso dá muita coisa, pessoal. É muita informação, muito conhecimento. Muita coisa discutida aqui, muita coisa dialogada e isso não tem preço, isso é maravilhoso. Agradeço a vocês todos os dias aí por essa oportunidade. A William chegando também, bom dia. Carla também chegando, bom dia, Carla. E isso é sensacional, é uma dádiva poder participar disso, uma dádiva poder fazer parte dessa experiência com vocês. Dizendo que o Insta já chegou aí nos 3.200 pessoas. Lembra quando eu pedi a vocês para a gente dar uma força nesse movimento? A gente estava com 2.400, 2.700, já estamos com 3.200, galera. Quase 100 pessoas por dia aí nos últimos 5 dias. Então quero continuar pedindo a você uma força muito grande para ver se a gente chega aos 4.000 no final dessa semana, hein? Galera tá avançando, muito obrigado aí pelo apoio, obrigado pelos coraçõezinhos que vocês clicam aqui, obrigado pelo aviãozinho que vocês também mandam aí para as pessoas que vocês conhecem. Esse movimento vai pegar fogo, vocês vão ver, até o final do ano vocês vão ver o volume de gente que vai estar pendurada aqui nessas lives e nas atividades que a gente está realizando juntos. Vai ser muito bacana isso aí. Bom, turma, a gente já falou sobre muitas coisas, né? Muitas coisas. Só nessa temporada a gente já falou sobre visão sistêmica, sobre as diversas instâncias do indivíduo, o eu superior, o eu inferior, o eu idealizado. Falamos sobre tomar decisões, falamos sobre método de análise e solução de problemas, o MASP. A gente falou sobre gerenciar o soft skill, né? As questões relacionadas a emoções, crenças e valores. A gente falou sobre o mapa da empatia, força ativa, força reativa. A gente falou sobre performance, né? Aquela dinâmica entre potencial e interferência. Falamos sobre pessoas tóxicas, falamos sobre vícios e virtudes e falamos sobre planejamento estratégico, tanto pessoal quanto empresarial, usando o modelo GROW, né? de modelo mental que foca em metas, no goal, na meta, na realidade atual que você vive, nas opções que você tem e na vontade de fazer acontecer, né? E claro que tudo isso não vai fazer o menor sentido se você não estiver exercitando uma característica humana que em muitas discussões que já tive sobre esse tema, algumas pessoas defendem a ideia de que isso é uma competência, né? E eu estou falando agora sobre liderança.
no Modelo do Pensador, né, que é o livro que vocês conhecem, que eu escrevi sobre aquela estrutura que eu uso, defendo, professo e advogo, né, tem um capítulo sobre liderança. E é sobre esse capítulo que a gente vai conversar hoje, né? Não vou ler o capítulo, obviamente, mas eu vou ressaltar alguns pontos relevantes desse capítulo, e alguns deles a gente vai falar sobre ao longo da nossa jornada. E tem um exercício aqui que eu quero convidar você a fazer e também relatar um caso, né, real sobre a ausência de liderança e o risco que ela pode gerar numa pessoa. Mas antes de entrar nas questões práticas da nossa live, eu só quero te lembrar ou reiterar o seguinte: a liderança é uma característica humana. A liderança não é uma competência humana. E qual a diferença? Uma competência você aprende, uma competência você consegue transferir ela de um lugar para outro, de um livro, de um curso para dentro. Agora, a liderança já é intrínseca ao ser humano. A liderança é mais ou menos como um músculo, né? Você já nasce com uma musculatura. E na medida que você vai exercitando essa musculatura, ela vai se expandindo. Eu sou convencido de que a liderança é uma característica humana. Ela não é uma competência que alguns têm e outros não têm. A liderança é uma característica, portanto, todos a têm. É claro que alguns desenvolvem mais e outros desenvolvem menos. E outros ignoram essa característica, não querem desenvolver. E ao ignorar essa característica, estão tomando uma decisão. E ao tomar uma decisão, de uma certa maneira, estão liderando a si próprio. Talvez não da melhor maneira, talvez não construindo as melhores consequências, mas estão liderando a si próprio. Então veja, a liderança é uma característica humana, presente nos humanos desde sempre, né? Teorizada possivelmente na época em que o ser humano começou a pensar sobre isso, né? Possivelmente na época dos filósofos, né? Principalmente os filósofos gregos e pós-socráticos, né? Os pré-socráticos tinham uma leitura muito mais da natureza e do universo. Os pós-socráticos, a partir de Sócrates, é que o ser humano passou a pensar mais sobre a existência humana e sobre a sua presença na Terra, a sua existência. E durante toda a era industrial esse tema ficou meio subjugado por conta do fato de que então nos tornamos aí recursos humanos, e agora da era do conhecimento para cá é que esse tema passou a ser muito divulgado, muito conversado, e sinceramente nos últimos 30 a 40 anos a literatura sobre liderança fez um crescimento absurdo, né, muito grande. Então tem muita coisa sendo escrita, dita, compartilhada sobre liderança. Obviamente, como tudo na vida, algumas coisas muito boas, algumas coisas nem tanto, né? Quando o que é divulgado sobre liderança te faz se comparar com alguém, isso me parece sempre ser um pouco perigoso, porque ao se comparar com alguém, você sempre vai encontrar alguém melhor, alguém pior, e dependendo de como você esteja em termos de autoestima, isso pode ser bom ou ruim, né? Se você tiver com uma autoestima fortalecida, se comparar a alguém não tem nada demais. Você vai olhar para esse alguém com um olhar apropriado e vai ver o quanto que essa pessoa pode realmente te inspirar a ser melhor. E se você encontrar alguém se comparando e tendo você uma autoestima boa, verificar que essa pessoa não está tão no mesmo nível que você talvez até tenha um pouco de compaixão e ajude essa pessoa a elevar-se. Mas aquela pessoa que se compara com a outra, com a autoestima detonada, é ruim, porque ela vê alguém que é pior, ela se sente soberba, e ela vê alguém que é melhor, ela se sente subjugada. Então eu não gosto particularmente da ideia de me comparar a ninguém. Eu não gosto da ideia de fazer comparações de mim acerca de outras pessoas. Eu gosto de ver pessoas que eu admiro muito e me inspirar em como que eu posso me tornar alguém melhor a partir daquela experiência daquela pessoa. E também, obviamente, às vezes encontro pessoas que precisam de apoio ou querem algum tipo de apoio, e meu trabalho é apoiar. Ponto. Então esse é um ponto que eu queria iniciar essa nossa conversa, pessoal, e eu vou ler para você um conceito de liderança que eu escrevi no livro, que embora tenha sido escrito por mim, ele não foi necessariamente criado por mim. Esse conceito ele foi construído ao longo de várias turmas de desenvolvimento humano que eu ministrei junto com o Rod Medeiros, que está aqui com a gente nas lives, durante
perto de 4, 5, 6 anos, mais ou menos, foram 28 turmas de desenvolvimento humano e organizacional, onde no conjunto dessas turmas se construiu um conceito de liderança, né? E esse conceito é o seguinte, ó, é um conceito longo, mas ele é simples de entender. Fala o seguinte, que liderança é uma característica humana, inata, ou seja, nós nascemos com essa característica, que envolve um nível elevado e consciente de comprometimento consigo mesmo. Um líder lidera a si mesmo no primeiro momento e com o outro no segundo momento de forma empática e altruísta, né? Se colocando no lugar do outro e fazendo algo que agregue algo bacana ao outro. No sentido de desenvolver a visão, ou seja, olhar para o futuro, com o intuito de despertar no outro a vontade de participar, a vontade de fazer parte, de fazer escolhas, de estar presente e realizar, de assumir a responsabilidade e se tornar líder de si mesmo, né? Parece um conceito complexo, mas não é. Esse conceito de liderança, ele salta aos olhos dois elementos. O primeiro, que a liderança é de fato uma característica humana. E o segundo ponto é que ela não existe sozinha. E o que eu quero dizer com isso? Ainda que eu viva comigo mesmo, eu não estou sozinho, entende isso? Muitas pessoas discutem, mas Luiz, se você está só você com você mesmo, você não está sozinho? Então, esse é um ponto. Quando eu estou comigo mesmo em estado pleno de presença e obviamente desenvolvido das minhas habilidades, das minhas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual, eu nunca estou sozinho. Eu posso estar comigo e dialogando com Sócrates, e dialogando com Martin Luther King, e dialogando com o Rod, por exemplo, né, uma pessoa com quem eu sempre converso, presencial ou imaginariamente. Posso estar conversando com Cristo, entende? Então, estar sozinho é uma escolha pessoal, e você só está sozinho se você não tiver nenhum repertório de imaginação. Quando você tem um grau de imaginação, lembra? Algumas crianças que você deve conhecer têm os seus amigos imaginários, elas nunca estão sozinhas. Essa história de solidão é um conceito mais moderno, né? Não é um conceito antigo da espécie humana. E sempre estabelecendo isso que a Zizi está falando, essa relação de interdependência, não uma relação de dependência, né? Quando há uma relação de dependência, há uma possibilidade de autoritarismo, uma possibilidade de ditadura. E aí a gente não está falando exatamente de liderança, né? Então esse conceito é muito importante, turma, muito importante. Porque todo esse conceito ele passa pelas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. E tem um exercício que eu quero fazer com vocês, eu vou fazer mais para o final, que vai falar de 6 elementos que também passam por essas dimensões todas, né? As dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. E tem 4 lições, que também estão transcritas aqui no livro, que eu quero muito compartilhar com vocês, e até... Vou até te pedir para anotar, obviamente você não precisa, porque depois eu vou publicar essas anotações lá na rede social, mas se você quiser anotar, não tem problema, tá? E depois a gente vai fazer um exercício sobre isso. Mas antes eu quero contar um caso que também está no livro. Eu não vou ler porque eu me lembro bem desse caso, eu posso relatar para você aqui. Foi uma situação que aconteceu. Isso deve ter aí uns 7, 8, 9 anos. Eu estava indo para o trabalho, né? Não, tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. Eu ainda trabalhava no Bureau Veritas. Eu estava indo para o escritório e eu estava ouvindo a Jovem Pan. E a notícia que se deu foi a seguinte: violência no trânsito mata mais uma pessoa, né? Olha, presta atenção na notícia, hein? Violência no trânsito mata mais uma pessoa, mata mais um cidadão paulistano. Aí eu fiquei ligado na notícia, e a notícia, o repórter deu a notícia, né? Ele falou lá que foi um caso de violência no trânsito, né? Onde um rapaz jovem, né, na presença da esposa e da filha, ou do filho, tinha sido assassinado. E aí ele contou, né? E eu vou contar a notícia de uma outra forma, sem ser infiel aos fatos, mas vou contar a notícia de uma forma que vai ilustrar para você o que aconteceu. O rapaz estava dirigindo o seu carro junto com a esposa do lado e o filho atrás, na cadeirinha. E nisso, um caminhão
caminhão médio talvez, deu uma fechada nele. Né? Então veja, o caminhão deu uma fechada nele, e naquele momento em que o caminhão dá a fechada nele, ele tinha um conjunto de opções para agir de acordo com o seu conjunto de emoções, crenças e valores. Ele poderia ter deixado o caminhão ir embora, ele poderia ter dado uma freada no carro para se afastar do caminhão, ele poderia ter trocado de pista, ele poderia ter feito uma série de coisas, mas o que ele fez foi o seguinte: ele foi atrás do caminhão, buzinando ensandecidamente, xingando o pessoal do caminhão, 2 motoristas do caminhão. Então veja, a fechada para ele foi um estímulo que despertou nele uma emoção que ele não conseguiu conter, e essa emoção foi exacerbada, ela foi emitida lá para os caras do caminhão. Os caras do caminhão trabalhando lá receberam aquela carga emocional dele, aquele estímulo de buzina, xingamento e tal, e resolveram revidar. E aí deram uma desacelerada no caminhão, e o rapaz atrás do caminhão deu encostada no caminhão. E aí eles encostaram na marginal, me parece, perto ali da ponte do Jaguaré, ou da freguesia do Ó, enfim. E nisso os 2 caras saem do caminhão com um pedaço de pau na mão, ou ele também sai do caminhão com alguma coisa, e eles travam lá uma briga, e no fim das contas o rapaz do carro acaba vindo a falecer. E a pergunta que eu me fiz quando eu soube dessa notícia foi a violência no trânsito que matou esse rapaz? Ou foi a sua falta de liderança sobre si mesmo, falta de liderança sobre os seus pensamentos, falta de liderança sobre suas emoções, falta de liderança sobre suas ações, falta de liderança sobre a responsabilidade que tinha com aqueles que estavam com ele no momento, a esposa e o filho? Então esse caso ele é muito contundente, pessoal, ele é um caso muito estarrecedor, eu diria, porque ao relatar e recontar esse caso para vocês, me vem uma série de sentimentos, uma série de emoções e sentimentos não muito bons, que me fazem me sentir não bem, mas também me fazem me sentir grato com a capacidade que eu tenho, que você tem de tomar as melhores decisões para a sua vida. E você só vai tomar essas boas decisões para a sua vida se você estiver em dia com alguns elementos que o tornam líder de si mesmo. É aí que eu quero te pedir para fazer o exercício comigo aqui. E esse exercício pode ser mental, você não precisa escrever nada. Depois eu vou postar isso, você pode fazer de novo se você quiser. E quem tiver o livro pode pegar esse exercício que está na página 115 do livro. Perdão, peraí. Está na página 119 do livro. Ok? Bom, então veja. Se ele tivesse claridade sobre si mesmo, ele teria tido um comportamento muito diferente. E essa claridade que eu quero trazer para a gente aqui nessa nossa conversa de hoje, através desse exercício que está escrito lá na página 119 do livro Modelo do Pensador, né? Aonde a primeira questão fala do seguinte: eu vou pedir para você marcar de 0 a 10 na sua cabeça mesmo. Se você tiver um papel que quiser escrever, fica à vontade. Mas a primeira questão é a seguinte: você tem uma marca pessoal de liderança, o que pressupõe uma visão de liderança que seja distinguida pelas pessoas? Ou seja, as pessoas quando olham para você, quando veem você, elas observam em você uma marca que seja sua e que distingue você dos demais? De 0 a 10, quanto você marcaria nisso? Né? De 0 a 10, você tem essa marca pessoal de liderança que as pessoas distinguem você das demais pessoas? Pô, fulano, ele é um cara legal porque ele é um cara muito atencioso. Isso é uma marca pessoal, né? Nossa, fulano é um cara muito especial porque ele é um cara muito generoso. Isso é uma marca pessoal. Qual é então a sua marca pessoal? Ok? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é: você preserva seus recursos físicos, ou seja, se alimenta bem, exercita bem e dorme bem? Isso também é uma outra questão importante, porque se fisicamente você não estiver bem, periga você não estar bem emocionalmente. Então, de 0 a 10, você preserva seus recursos físicos, ou seja, alimenta-se bem, exercita-se bem e dorme bem? Vai marcando aí de 0 a 10 para você. A terceira questão: você desenvolve agilidade intelectual?
Isso pressupõe ser curioso, saber parar para ter uma conversa que possa trazer conhecimento não focado, né, um conhecimento mais disperso, experimentar coisas novas, ir a novos locais, ir a locais desconhecidos. Você exercita sua habilidade intelectual, sua agilidade intelectual, de 0 a 10, quanto você marca? Você cria, quarta questão, hein? E essa talvez uma das mais importantes. Você cria energia e reservas emocionais. Olha essa pergunta, pessoal. Você cria energia e reservas emocionais? Lê-se capacidade de controlar o estresse, ter atenção e zelo, estar presente com toda a consciência e plenitude, sentir felicidade ou alegria. Você é capaz de fazer isso? De 0 a 10, quanto você é capaz de fazer isso? Quinta questão, você constrói redes sociais? Isto é, você consegue construir aquilo que habilita você a gerenciar conflitos e a pedir desculpas sinceras, entre outros indicativos de liderança relevantes? Você consegue estabelecer conexão com as pessoas onde você tem um grau de intimidade emocional a ponto de pedir perdão de maneira muito tranquila, sem constrangimento? E a sexta e última questão, você possui de fato um código moral e ético? Tem valores dos quais você não abre mão? Estão escritos, hierarquizados e claramente definidos? São 6 questões apenas e todas elas passam por recursos físicos, intelectuais, emocionais e espirituais. Você percebe isso? E para a gente concluir, pessoal, essa nossa conversa de hoje, eu queria compartilhar com você 4 lições de liderança que eu diria que são assim primordiais. E essa eu vou pedir para você anotar. Embora, claro, se você não quiser anotar, não tem problema, elas são escritas aqui, tá? A primeira questão é a seguinte, a primeira lição é a seguinte: você é o seu único e melhor mestre. Isso é uma questão delicada, porque tem pessoas que falam assim para mim: ah, Binato, peraí, mas Jesus é o meu mestre, Buda é o meu mestre. Ok, não tem nada de errado nisso, mas a hora que você escolhe Jesus ou Buda como seu mestre, você foi mestre de você mesmo e abriu esse espaço para um outro mestre ocupar. Então, coloca isso nessa perspectiva. Você é o seu único e melhor mestre, e por ser seu único e melhor mestre, você pode ter escolhido um outro mestre para você, pela sua própria liderança. Esse é um ponto. Segunda lição, galera, e a ponto de amanhã, hein? O tema de amanhã é essa segunda lição. Assuma integralmente a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Tudo, sem exceção. Tudo que acontece na sua vida é da sua responsabilidade, que é diferente de culpa, ok? Terceira lição, você pode aprender tudo o que você quiser. Ah, mas matemática é difícil, não consigo aprender. Ah, mas filosofia é complicado, não consigo aprender. Ah, mas cozinhar é difícil, não consigo aprender. Isso é preguiça e vício, comportamento vicioso. Você pode aprender tudo o que você quiser. É uma decisão pessoal. E a quarta lição, pessoal, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento vem da reflexão de uma experiência vivida. Tem pessoas que estão vivendo experiências e não estão refletindo sobre essa experiência e procurando se tornar alguém melhor a partir dessa experiência. Então a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento não vem de uma aula, não vem de uma live como essa, não vem de um curso que você faça, mas vem da sua reflexão, do seu entendimento daquela experiência vivida. Então a quarta lição, ela confirma a primeira lição. Ou seja, se você é mestre de você mesmo, você vai refletir sobre si mesmo, sobre suas experiências e chegar a conclusões. Mas se você delega isso para alguém, você vai, deixa eu contar essa minha experiência para Buda e ver o que ele me diz. Deixa eu contar essa experiência para o meu chefe e ver o que ele me diz. Deixa eu contar essa experiência para fulano e ver o que ele me diz. Você pode até querer essa opinião, mas isso é uma opinião, não é a verdade. A verdade é algo que só vai vir de você, que só vai nascer de você, não vai vir de outro. E outro que te diga algo que te soe como verdade, o será porque você assim interpretou e você decidiu que fosse. Então, galera, talvez o principal elemento da liderança para mim
é que nós não precisamos de pessoas para nos liderar. Nós precisamos de nós próprios, eu preciso de mim mesmo numa boa condição física, intelectual, emocional e espiritual para me liderar. E na medida que eu encontro alguém que me inspire ao lado de quem eu quero ir junto, eu decido ir junto naquela jornada com aquela pessoa, entende? Assim poderiam ser os casamentos, assim poderiam ser as relações de trabalho, assim poderiam ser as amizades, né? Onde trabalharíamos juntos uns com os outros e não uns para os outros. Eu tenho uma tremenda dificuldade de trabalhar com pessoas que querem trabalhar para mim e tenho uma tremenda facilidade de trabalhar com pessoas que querem trabalhar comigo. E isso, para mim, coloca o estágio da liderança no nível que eu acredito que seja o mais elevado e o mais adequado para humanos que realmente se dizem querer desenvolver, querer melhorar e querer se superar. Legal, pessoal? Então, olha, fica aí a dica, liderança. Vou postar esse negócio aqui para vocês darem uma olhada. Quem tiver o livro, na página 119, tem esse exercício que a gente acabou de fazer, você pode fazer de novo, repete ele lá. Se você não tem um livro, pega essa live, depois ouve ela de novo nesse trechinho aí do exercício e você vai ver como é que, ouvindo isso diariamente durante muito tempo, você vai desenvolver uma habilidade de liderança absurda. E liderança em que sentido? De ser líder de si próprio. E aí você vai ver que, sendo líder de si mesmo, você está legitimado para ser líder de outras pessoas também. Ok? Bom, pessoal, deu 27 minutos aqui, rapidinho. Eu vou precisar encerrar 3 minutos mais cedo, porque eu tenho uma reunião agora às 7h30, eu preciso preparar um negocinho aqui muito rápido. Mas amanhã a gente está de volta com o tema Assunção de Responsabilidade, hein? Essa, para aqueles que delegam muito a sua vida para outros, vai sentir uma pequena dor nesse tema, mas é um tema muito importante. Tá legal? Acabou, galera. Hoje acabou. Eu vou ter que encerrar 2 minutinhos mais cedo por conta de um compromisso agora, 7h30. Mas amanhã a gente está de volta, ok? Ótima terça-feira para vocês. Boa jornada, força sempre. Vamos com tudo. Até amanhã. Valeu. Tchau.